A próxima está aqui em cima. Temos um poeminha. No man is an island, entire of itself. Vamos lá. Nesse poema, a expressão no man is an island. Ressalta o ou a. Bom, aqui é o seguinte, é interessante você saber o que é island. Sim. Mas se você não souber, a gente vai tentar entender aqui junto. Como se eu não soubesse, né, nada que está acontecendo aqui. Então, no man is an island, isso é até uma expressão que a gente também tem em português, né? Entire of itself. Every man is a piece of the continent. Continent a gente, né, consegue entender, que é o continente, né? Isso está fazendo uma oposição, um contraponto aqui a island. Ou seja, o que é island? Né? Every man is a piece of the continent, a part of the man. Aí tem um skipping aqui. Any man's death diminishes me. Esse diminishes é uma palavra que, se você fizer um esforcinho, um pouquinho de esforço, você deduz o que é. Because I am involved in mankind. Né? Involved também é uma palavra bem transparente, né? Envolvida. In mankind. Mankind é a junção, ó, de duas palavras que vocês já conhecem. Se separar aqui, vocês já sabem. Ó. Man e kind. Então, o tipo de man, na verdade, isso aqui, tipo de homem, né? No caso, é o tipo homem, né? Ou seja, a raça humana, a humanidade, né? Não é homem, gênero masculino, mas homem como espécie. Então, nós temos mankind aí, que é uma junção dessas duas palavrinhas aí que a gente pode tentar deduzir o significado, mesmo sem saber, sem ter a tradução, né? Então, ele está pedindo nesse poema o que essa expressão, no man is an island? Pô, mas a no man is an island está no início. Sim, está no início, mas o poema está todo amarradinho e está girando em torno disso aqui, né? A gente já vai entender aqui melhor. Então, eu tenho, ressalta o quê? Essa expressão, né? Ela ressalta o que exatamente? A, medo da morte. B, ideia de conexão. C, conceito de solidão. D, risco de devastação. Ou é necessidade de empatia? Vamos lá, então. Morte, conexão, solidão, devastação ou empatia? Então, a gente tem que, né, a gente entendendo essa expressão, fica, a leitura do poema fica um pouquinho mais fácil também. Então, no man is an island, nenhum homem é uma. Então, tem continente. O que é o oposto, entre aspas, de continente? É isso aí. Island, ilha, né? Então, a gente tem essa expressão em português também, né? Nenhum homem é uma ilha. A gente nunca parou, assim, raramente a gente para analisar essas expressões que a gente ouve, mas tanto ouvir a gente já nem, parece que a gente fica meio surdo, né, para certas coisas que a gente ouve. Então, quando ele fala no man is an island, quer dizer que as pessoas não estão isoladas, elas até acham que podem se isolar, mas se você vive numa sociedade onde você depende de outras pessoas e, quiçá, outras pessoas dependem de você, dificilmente você vai estar sozinho, né, numa ilha, igual o cara lá na ilha deserta. Uma pessoa em situação de náufrago, ela está realmente numa ilha e está isolada, né? Só que é muito fácil da gente deduzir que não é uma situação muito confortável. Você está sem recurso ali, né? Você tudo que você precisa, você tem que dar seu jeito de produzir, ou seja, o seu alimento, o seu entretenimento, o seu descanso, sua habitação, tudo você tem que produzir, né? Você tem que se virar e construir, produzir, enfim. Então, fica muito fácil de entender que, a não ser que seja nessa situação, a gente está sempre precisando de outras pessoas, mesmo que sem querer.
E eu digo isso porque tem muita gente que realmente não quer ter contato com a humanidade, mas, né? Não tem jeito. Você pode até se isolar, não querer falar com ninguém, mas você está em contato com outras pessoas, indiretamente falando. Você não precisa conversar com elas, mas você vai adquirir delas produto do trabalho delas. Então, bem, isolado você não está. Numa ilha, né? Tampouco. Então, quando a gente fala no man is an island entire of itself, every man is a piece of the continent, a part of the main. A part of the main. Uma parte do principal, uma parte do todo. Isso, fica na frente da câmera e balança o seu rabinho para lá e para cá. E aí me atrapalha ler aqui a conversa. Cacilda. Any man's death, aí death, né, a palavrinha que ninguém gosta, end of life, né? Diminishes me, diminuir, né? Cada morte de cada, né, ou qualquer morte, né, de um ser humano, me diminui. Por quê? Because I am involved in mankind, porque eu estou envolvida com a humanidade, na humanidade. É isso, gente. Agora, o que é isso? O que isso tudo representa? Né? É claro que aí ela está falando de uma forma muito extrema. Ela não, ele, desculpa. A pessoa. É porque eu estou acostumada a falar a personagem, mas aí é o eu lírico, então é masculino de qualquer forma. O poeta também é masculino, né? Bom. Gente, o que você está fazendo aí, criatura? Gato esquisito. Enfim, temos aí, então, o que esse poema está ressaltando? De novo, medo da morte? Não sei. Ele fala, any man's death diminishes me. Não é bem o medo, talvez, da morte necessariamente, né? Vamos lá. B, ideia de conexão. Tem uma ideia de conexão, né? Porque se você parar para pensar, se você não é uma ilha, você está sempre conectado ao continente e tal, talvez role, né? Talvez dê certo. Conceito de solidão na verdade não está focando na solidão em si, né? Não é bem isso. Letra D, risco de devastação. Nossa, mas isso ele fez assim, ó. Que tem devastação a ver com isso? Realmente, você na frase, né, no verso Any man's death diminishes me, é como se a pessoa ficasse mal, né, com aquela situação. Mas não risco de devastação, não existe um risco de devastação. Devastação é uma coisa real, acontece. Cada vez que uma pessoa morre, ele sente isso, ele se sente um pouco menor. Ele sente que parte dele morreu junto, né? Porque ele se sente parte de toda a raça humana, né? Então, gente, alguma coisa estragada no seu geladeira. Cadê o telefone? Aqui. Aí tem, letra E, necessidade de empatia. Vamos concordar, então, que medo da morte e risco de devastação está fora? Podemos concordar que a A e a D não colam, não estão legal? Tá? Então a gente já eliminou duas aí, já fica um pouquinho mais fácil. Conceito de solidão é aquilo, né? É atirar, né? Atirar muito amplo, né? Num espectro muito amplo, né? Solidão não é exatamente isso, né? Que ele está ressaltando. A gente tem que prestar atenção nessa palavra, ressaltar. É o que ele está focando. Eu, desde o início lá, desde que eu comecei a explicar o texto, estou mostrando para vocês. Por que não dá para você querer se isolar? Não é só porque você depende de outras pessoas, mas porque, assim como você, outras pessoas também dependem de outras, inclusive de você.
Então, dá para a gente já chegar no ponto em que a gente vai responder essa pergunta? Ele está ressaltando a necessidade de empatia, certo? Não é medo da morte, não é conceito de solidão, né, nem nenhuma das outras que a gente eliminou. É a necessidade de empatia, né? Poderia ser, sim, conceito de solidão, né? Mas quando ele fala a part of the main, fica bem, né? Aquilo ali, a gente não é só um único, a gente tá, né? Tem outras pessoas aqui nesse bolo, né? E aí quando ele fala any man's death diminishes me, é onde ele bate o martelo, olha, eu preciso dos outros, os outros precisam de mim. E cada vez que uma pessoa morre, a rede, a teia, a trama vai abrindo um pouquinho mais, né? A gente vai perdendo aquela linha, aquela conexão, no caso, né? Então, assim, podia ser letra B, tem razão. Podia ser letra B, ideia de conexão, né? Ressalta a ideia de conexão, né? Bom, agora eu preciso pensar. Depois eu volto aqui. Eu vou deixar em aberto a B, que alguém chamou atenção realmente disso, desse sentido, né? Eu tô quebrando a minha conexão, né? Eu tô quebrando as conexões quando alguém morre, eu perco uma conexão. E o próprio fato de eu não estar em uma ilha, eu estar em um continente conectada, né, sendo parte de um todo, né? A questão toda é que tem esse verso, any man's death diminishes me, mas ele tá pedindo para focar no man is an island, so provavelmente, eu falei sobre, o bilinguismo, o bilinguismo, todas as línguas se misturando e voando com o vento. No Man is an Island. Se a gente só se focar, só se concentrar em No Man is an Island, a gente pode sim partir do pressuposto que é uma ideia de conexão.